Nós falamos da última vez sobre liberdade. Esse algo que é próprio do ser humano. Ser homem, ser pessoa é ser livre. Isso é uma consequência direta da ausência de réplica. Cada um é irrepetível. E por cada um ser irrepetível, a nossa busca por liberdade é completamente única. E hoje nós temos que falar de uma pessoa que encarnou esse ideal de liberdade. E esse alguém é John Newton. John Newton foi o compositor daquela música muito famosa, Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ó, graça maravilhosa, quão doce é o som que salvou um verme como eu. Era um homem de profunda religiosidade, mas foi um homem de uma conversão, de uma mudança de vida e de uma transformação em prol da liberdade que nós temos que estudar, nós temos que ver. Então, ele nasceu em 1725, na Inglaterra. Filho de um pai, que era capitão, e filho de uma mãe, que era uma dona de casa que o amava muito, que tinha muito carinho por ele. Levava ele para a igreja, era muito carinhosa, mas morreu muito cedo. Ele tinha 6 anos de idade quando ela morreu, e ele perdeu a sua influência religiosa principal. Sendo que, assim, ele só ficou com o pai, e o pai era um homem muito duro, muito rígido, que lentamente fez com que ele perdesse aquela doçura inicial da sua vida e se transformasse aos poucos numa pessoa extremamente conflituosa. Então, na sua adolescência, ele oscilava entre uma religiosidade muito intensa e paixões, rebeldias, ousadias completas. Ele diz: meu peito estava cheio das mais excruciantes paixões, desejo, raiva e desespero. Cada hora me expunha a um novo insulto e dificuldade, sem esperança de alívio ou mitigação. Nenhum amigo para tomar parte, nem para ouvir minha queixa. John Newton, na adolescência, se tornou um homem totalmente sozinho. Não tinha pai presente, que viajava pelo mundo, sua mãe tinha morrido, e aos poucos ele entrou cada vez mais nesse desespero. O sonho do pai é que ele seguisse a carreira dele. E, aos poucos, ele colocou o filho cada vez mais no mundo náutico, nos navios, nas navegações, a tal ponto que o John Newton conseguiu uma vaga para ir para Jamaica, ajudar nas plantações. E nas plantações ele encontraria, né, se ele tivesse ido, ele não foi, ele encontraria a grande questão da vida dele, que é a escravização e a utilização de trabalho escravizado. E isso realmente foi o guia da vida dele, o que levou ele a problemas sérios e o que levou ele a justamente encarnar tão bem esse ideal de liberdade. Mas antes disso, o que aconteceu foi o que aconteceu com qualquer adolescente ou jovem adulto perdido. Ele se apaixonou perdidamente por uma amiga da família, que ele chamava de Polly, e a Polly, ele era apaixonado por ela loucamente, e ele ia para a casa dela, e aos poucos ele foi perdendo o foco profissional, o foco em criar uma vida em prol de ir visitá-la. Ela não dava muita impressão que o amor deles era recíproco, mas ao mesmo tempo ele estava totalmente obcecado pela Polly e ele precisava de algum emprego para tentar casar com ela. Então o nosso pobre John Newton ia para lá, voltava, ia para lá, voltava, e aos poucos ele foi perdendo qualquer perspectiva de futuro. Um dia ele foi para a casa do amor da vida dele, e indo para a casa do amor da vida dele, ele resolveu passear com ela. Enquanto ele passeava com ela, um grupo de marinheiros ingleses literalmente viu ele e falou: você está convocado. Existiam esses grupos de marinheiros que andavam pela Inglaterra atrás das pessoas. Eles tinham o poder de, na hora, alistar a pessoa para a guerra. Então ele alistou imediatamente o John Newton, e quando alistou, levou ele para o navio, e ele odiava a vida de marinheiro. Aos poucos, o John Newton foi se tornando cada vez mais uma pessoa inflexível,
uma pessoa difícil e uma pessoa de muito complicada convivência. O que aconteceu foi que ele largou totalmente a religião já nesse momento, ele se apaixona pela obra de um filósofo chamado Shaftesbury e se torna ateu militante, assim, de tremendo, começa a se tornar um exímio blasfemador. Aqui no Brasil a gente não sabe muito bem o que é blasfemador, né? Não existe ninguém aqui xinga Deus com vontade. É uma coisa um pouco impressionante que em outras línguas, se vocês pesquisarem blasfêmias, em outras línguas existem expressões de palavrões que são realmente blasfematórias. Elas são feitas para xingar e colocar Deus abaixo. No português isso não é muito comum, não vou falar aqui por motivos de decoro, mas o John Newton começou a blasfemar, começou a ir contra os seus chefes e no meio desse desequilíbrio interno, o John Newton falou com seu pai e seu pai, vendo que ele estava na marinha, resolveu pedir um favor e ele foi ainda por cima promovido. Além de ser um chato, um babaca, ele resolveu começar a maltratar bastante os seus inferiores no navio. O que aconteceu então foi que o John Newton estava naquela vida, odiava aquela vida, fazia daquela vida era uma grande droga para ele só queria casar com a Polly. E aí descobriu-se que o navio dele ia ser chamado para fazer uma expedição de 7 anos até a Índia. E ele ficou desesperado, porque a única coisa que ele queria na vida dele era casar com a Polly. Então ele falou, ferrou, o que eu faço agora? Como que eu vou... E o que ele fez? Ele desertou e foi correndo atrás da Polly. Então ele tinha esses grupos, né, para alistar gente. Ele desertou, saiu correndo e ele acabou sendo capturado. E humilhado, algemado e ainda por cima chicoteado e rebaixado de nível. E ainda tinha que fazer aquela viagem. Então realmente John Newton estava numa situação muito ruim. Ele já estava com todas as desordens interiores e além daquelas desordens interiores, o John Newton tinha que estar longe da sua amada. Nisso, o navio saiu, ele tinha sido rebaixado, ou seja, os companheiros dele que ele tinha maltratado resolveram maltratar ele mais ainda e ele já não estava aguentando mais, ele já estava numa situação de bastante desespero quando eles param o navio deles e o chefe, o capitão do navio, o capitão Mor, pega e fala, olha, não aguento mais esse cara. Por que a gente não troca ele pelos tripulantes de outra expedição e ele fica lá? Foi a vida dele, ele ficou tão feliz, ele ficou feliz para burro, porque ele não aguentava, ele não queria ser da marinha. E aí lá, nesse navio, ele logo voltou a ter todas aquelas atitudes para com os superiores, na medida que o John Newton, realmente, aqueles caras que tinham salvado ele da vida de serviço na marinha, ele começou a zoar, caçoar, blasfemar e ser um insubordinado novamente. Mas nesse navio, de volta para a Inglaterra, eles iam parar na África e ele conheceu um cara que ia mudar a vida dele. E esse cara falou que o grande negócio era virar traficante de escravos. E esse era o grande negócio, e se ele fosse com ele, eles poderiam se tornar sócios, e se eles se tornassem sócios, ele ia ganhar uma boa grana. E aí ele embarcou totalmente nessa aventura e foi com esse amigo dele, né, entre aspas, Amos Clow, para a África, trabalhar junto das fábricas de escravizados. Chegando lá, o que aconteceu foi que o Amos acabou viajando e o John Newton ficou com a esposa do Amos. Só que a esposa do Amos era uma mulher extremamente complicada, que resolveu começar a prender e a maltratar o Newton. Newton passou de ser um homem livre na Inglaterra para um homem quase escravizado nas condições na África. Ela me mantinha com pouca água e não me permitia nenhuma comida, exceto algumas sobras do meu prato sujo. Tremendo de fraqueza física, não consegui segurar meu prato. Deixei-o cair, fazendo minhas escassas sobras caírem no chão. Em vez de permitir pegá-las,
ou convidá-lo a se servir na mesa, ela zombou cruelmente de mim e recusou me dar qualquer comida. Ele passou fome, passou sede, passou frio. Quando Amos voltou, ele conseguiu viver normalmente, mas aí ele foi numa viagem e dessa vez foi um Amos que o prendeu por causa de um desentendimento. E toda essa situação terrível, esse sequestro vivo que o John Newton tinha na vida dele, realmente transformou tudo aquilo num inferno em vida. E o Amos prendeu ele, e aí do nada chega um navio, e esse navio que chega é de um conhecido do pai dele, que acaba conseguindo libertar e fazendo com que ele volte para a Inglaterra. Então vamos lá, primeiro navio, Marinha. Segundo navio, o navio que ele conhece, o Amos Clau, e começa a trabalhar dentro do perverso mecanismo do tráfico de escravos. Terceiro momento, um amigo do pai dele consegue salvar ele das mãos do Amos e, ao mesmo tempo, ele começa de novo a cair nos mesmos problemas de insubordinação, de xingamento, de zoeira, de blasfêmia dentro da unidade do navio. Ele faz mais besteiras ainda. Numa vida totalmente desordenada na África. Uma vida totalmente levada pelos seus sentimentos e pelo seu total desequilíbrio emocional. E pior de tudo, quando ele está nesse navio, ele corre riscos de vida, ele realmente se tornou uma pessoa totalmente submetida, totalmente escravizada, né? Apesar de ser ele o escravizador, ele se tornou um escravo do seu corpo e do seu próprio desequilíbrio emocional. Então, a gente acha que o John Newton não vai ter salvação. Assim, o John Newton realmente parece que a vida dele vai ser isso. Ele vai acabar morrendo na África, pegando malária, não sei o quê, e aí ele vai acabar morrendo. Essa é a vida. Mas não, né? Houve uma conversão dramática. Enquanto ele voltava para a Inglaterra, né, com sonhos de ver de novo a sua futura esposa, Polly, tem uma tempestade terrível. Logo antes da tempestade, ele começou a ler um livro chamado A Imitação de Cristo. E nesse livro, ele começa a se identificar com algumas coisas, mas ele leu só para ler, porque não tinha nada para ler. Fui acordado de um sono profundo, pela força de um mar violento que quebrou sobre nós. Muito dele desceu para baixo, encheu o camarote onde eu estava deitado com água. Este alarme foi seguido por um grito do convés de que o navio estava afundando. Essa tempestade pode afundar o navio, pode matar todo mundo. Um cara morre, o Newton é chamado para ajudar na vela, o cara vai no lugar dele, o cara morre imediatamente, é jogado no mar, a água está entrando, eles têm que tirar a água do navio o dia inteiro, pegar o balde e tirar, eles estão exaustos, cansados, destruídos, e não sabem o que fazer, e aí eles estão mais de um dia nessa luta, e o Newton fala: se isto não funcionar, que o Senhor tenha misericórdia de nós. É o primeiro momento que ele lembra de Deus em muitos anos. E, aos poucos, eles conseguem reverter a situação da tempestade no alto mar. E aí vem um segundo problema. Eles estão sem comida e a bebida está quase acabando, a água está quase acabando. A situação se torna extremamente dramática. O capitão e outros tripulantes começam a achar que a culpa é do Newton, que o Newton era tão mau exemplo que Deus queria afundar aquele navio com o Newton dentro. E Newton começa a ficar desesperado, começa a entrar em contato, e realmente é nesse momento que ele tem a conversão dele. Uma conversão que não seria completa, óbvio, mas uma conversão que ao longo dos anos levaria ele a mudar essa vida que ele estava vivendo até aquele momento. Ele volta para a Inglaterra, consegue se casar com a Polly, mas ele toma uma decisão errada. Ele resolve continuar a experiência profissional com a única experiência que ele tinha até aquele momento. Ele vira um verdadeiro capitão de um navio de tráfico de homens e mulheres escravizados. Isso é terrível. E ele vê todo o mal que acontece naquela realidade e passa 4 anos nessa realidade. É terrível, terrível, terrível. Tem que ver esses escravos sendo torturados. Ele vê eles sendo juntados como sardinhas numa lata. Aos poucos ele quer parar com isso. Ele começa a fazer um culto dominical para os escravos no navio. Ele começa a tentar preservar as mínimas condições e o navio dele chega, inclusive, nos locais com muito mais sobreviventes do que teria, o que geralmente era registrado. Ele está sendo transformado, ele está vivendo melhor a vida de fé, mas ao mesmo tempo ele está com essa profunda contradição moral.
Sendo assim, o John Newton resolve largar essa vida de traficante de escravos e ele começa a se tornar cada vez mais próximo da religião, assume algumas profissões seculares e, por último, vira pastor da igreja anglicana. Ele começa a exercer um verdadeiro ministério, publica um livro autobiográfico sobre a conversão dele, e conforme ele vai vendo a vida dele, ele resolve entrar na luta pela abolição do tráfico de escravos na Inglaterra, que era a maior comerciante de escravos no mundo por dominar os mares. Então ele escreve esse livro, né, que é um livro extremamente importante para o abolicionismo inglês, The Thoughts upon the African Slave Trade, os pensamentos sobre o comércio de escravos africanos. E ele fala, espero que sempre seja motivo de reflexão humilhante, que fui um instrumento ativo num negócio pelo qual meu coração agora estremece. Talvez eu seja obrigado em consciência a me envergonhar por uma confissão pública. Não conheço nenhum método de ganhar dinheiro, nem mesmo de roubar na estrada, que tenha tendência tão direta de apagar o senso moral, roubar o coração de toda a disposição gentil e humana e endurecê-lo como aço contra todas as impressões da sensibilidade. Realmente, depois de anos e anos e anos, depois de quase 30 anos da sua carreira de traficante de escravos, John Newton se arrepende amargamente e faz essa confissão pública que explode na Inglaterra. E isso também é muito importante porque Newton adquire um discípulo, um homem chamado Wilberforce. O Wilberforce era um deputado do parlamento inglês e como deputado ele teve uma conversão brusca também e ele desejava fortemente deixar a política. E ele foi encontrar com o Newton, que conhecia ele desde criança, e quando ele foi encontrar com o Newton falou para ele não abandonar a política e servir a Deus como um estadista cristão. E qual que era o objetivo do Newton e do Wilberforce? Acabar com o tráfico de escravos na Inglaterra. Newton foi chamado ao gabinete do primeiro-ministro, Newton foi chamado a testemunhar sobre os abusos que aconteciam no tráfico de escravos e depois de muitos anos de luta, em 1807, o parlamento aprovou a abolição do tráfico, que seria o primeiro passo mais importante para o fim da escravidão no mundo ocidental. A escravidão como ferramenta oficial de submissão e de destruição de seres humanos. Ele manda uma carta para o Wilberforce, que foi essa pessoa tão importante nessa luta. Embora eu mal possa ver o papel diante de mim, já que ele estava começando a ficar cego, devo tentar expressar minha gratidão ao Senhor e oferecer minhas congratulações a você, pelo sucesso que ele dignou dar aos seus esforços incansáveis pela abolição do tráfico de escravos, que considerei uma pedra de moinho suficiente para fundar uma nação tão iluminada como a nossa até o fundo do mar. Ou seja, a escravidão era grande problema moral. E é impressionante como John Newton consegue realmente traduzir, transcrever um homem que não vivia da liberdade para um homem que passou a viver da liberdade. Um homem que deixou de lado toda uma vida submetida a todo tipo de desequilíbrio emocional, todo tipo de paixões, para viver uma vida reta, ordenada. Então, da mesma maneira que Newton foi de escravizador a abolicionista, Newton também deixou de ser escravo para ser livre. E ele canta isso na Amazing Grace, que é uma das músicas protestantes mais importantes. Como é doce o som que salvou um verme como eu. Eu estava perdido, fui achado. Estava cego e agora vejo. Newton viu e mudou a sua vida em prol de seres humanos. E mudou a sua vida para proporcionar o básico de uma liberdade que deve e tem que ser exercida. É uma inspiração, realmente, uma inspiração do que é a liberdade humana e o que ela é capaz de fazer e mudar na história.